A gente vai falar a respeito da CPMI do INSS. Por quê? Deve votar hoje o requerimento para a convocação de Fábio Luiz Lula da Silva, que é o filho do presidente Lula, justamente a fim de esclarecer, ou prestar alguns esclarecimentos ao longo da comissão. Outros requerimentos também estão no radar da comissão para os próximos dias. E é justamente sobre esse assunto que a gente conversa agora com o senador Carlos Viana, que é o presidente da comissão. Antes de mais nada, senador, antes de dar bom dia a você, eu queria mencionar aqui, já está aparecendo na tela também, Isabel Mega foi quem conseguiu disponibilizar essa entrevista, a nossa craque setorista aí em Brasília de assuntos políticos. Então, boas-vindas aos dois. Começo com a primeira pergunta, senador. A CPMI pretende convocar alguns nomes, A gente está falando, por exemplo, do sócio do Banco Master, Daniel Vorcaro, o indicado à vaga do STF, Jorge Messias, e também o governador de Minas, Romeu Zema. Já falamos do Lulinha também. O que a CPMI está pretendendo com essas convocações? Bom dia para o senhor. Bom dia, Renan. Bom dia, Isabel, a todos que estão nos acompanhando. Bem, nós estamos encerrando hoje. Eu quero pedir desculpas até pela minha voz. Eu tenho brincado que a roubalheira foi tanta no INSS que até a minha voz sumiu durante esse período. Mas nós estamos terminando hoje a primeira fase das investigações, que se trata dos descontos associativos e dos sindicatos que roubaram os aposentados brasileiros com inscrições, empréstimos consignados sem autorização. A segunda fase, que vai recomeçar em fevereiro do ano que vem, março, e eu estou pleiteando, junto aos meus colegas, mais 60 dias, porque nós não vamos dar conta de ouvir todo mundo que deveria, apenas com esse prazo de 6 meses. Esses requerimentos, Renan, eu já me antecipo. Como eu sei que muitos são polêmicos, que quando chegam na época, novas provas surgem, novas suposições até, novas teses, de novas linhas de investigação, aí surgem outras pressões sobre os parlamentares, sobre os grupos de governo e oposição. Então eu já me antecipo, da mesma maneira que eu me antecipei na primeira semana da CPMI, votando todos os inquéritos, todos os requerimentos, me perdoem, importantes de quebra de sigilo, telefônico, telemático, permitiu que nós andássemos até o ponto que estamos hoje. Eu já estou antecipando dos bancos. Esses bancos estão sendo chamados porque é parte da nossa investigação descontos irregulares ou ilegais. A maioria desses bancos, pelo menos 10 deles, que tem grandes reclamações junto à SECOM, são empréstimos consignados que roubaram os aposentados, a meu ver, eu vou usar essa expressão aqui, porque não emprestavam a 1,5%, 2% ao mês. Emprestam a 20%, 22%, o que é impagável. Aposentados que ficam 10, 12 anos sem conseguir entender por que não se livram de um empréstimo. Porque os juros são completamente abusivos. Esses acordos dentro da Previdência foram muito predatórios para os aposentados. Então eu já estou me antecipando com relação aos bancos. Sobre o filho do presidente, é bom, eu quero deixar claro aqui com muita responsabilidade, que hoje nós não temos nenhuma prova efetiva nos autos do relatório sobre isso, mas da mesma forma que o irmão do presidente, o Frei Chico, tem um sindicato que sacou 6 milhões de reais em boca de caixa, o presidente ganhou um habeas corpus de um ministro supremo para não dar explicações, seria muito importante que a diretoria do sindicato, inclusive o Frei Chico, fosse até lá dizer do que sabe ou não sabe. A mesma coisa, o filho do presidente. Nós temos uma testemunha que fala com muita clareza, já deu declarações à Polícia Federal de que houve um desdobramento do dinheiro do INSS em investimentos. Como? O senhor Antônio Carlos Camilo Careca, do INSS, depois de consagrar o esquema de desvio dos descontos, ele começou a reinvestir esse dinheiro em outras áreas. Montou um grupo de empresas no exterior, Colômbia, Portugal, alguns outros paraísos fiscais, para que essas empresas, também de fachada de venda de canabidiol, pudessem concorrer a um grande volume de compras que seria feito pelo Ministério da Saúde. Mas veio as investigações da CPMI, veio a operação da Polícia Federal e esse dinheiro todo foi bloqueado, o que impediu que o esquema de venda para o Ministério da Saúde continuasse. Essa é são as declarações da testemunha,
que nós queremos trazer para que se torne também nossas declarações. Mas não conseguimos aprovar o requerimento, a base do governo blindou, mas esse depoimento está firme na Polícia Federal, no Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que Antônio Carlos Camilo viajou, ou pelo menos teria viajado algumas vezes em companhia do senhor Antônio Carlos Camilo Careca para a Espanha, também junto com uma publicitária do PT, que recebeu 8 milhões de reais, isso está no sigilo bancário dela. A alegação é de que teria sido para a compra de uma casa no litoral, mas nós queremos estender e entender com clareza se esse dinheiro foi realmente para imóvel ou se foi pagamento de algum tipo de benefício futuro que seria dado nas concorrências do Ministério da Saúde. Senador Isabel Mega, com a palavra, quem conseguiu, e mais uma vez eu relembro aqui a nossa audiência e viabilizou essa entrevista com o senhor. Isabel, a palavra é sua. Obrigada, Renan. Oi, senador. Bom dia. Bem-vindo aqui à CNN mais uma vez. A gente está falando de vários requerimentos que atingem nomes de peso, né? Alguns em contextos muito delicados, como, por exemplo, o advogado-geral da União, Jorge Messias, que está nesse limbo esperando algo acontecer em relação à sabatina dele para que ele possa ir para o Supremo Tribunal Federal. Romeu Zema também, que tenta fazer um sucessor em Minas Gerais. E, ao mesmo tempo, a gente vem de uma linha do Supremo Tribunal Federal de, muitas vezes, dar amparo jurídico também para que você tenha habeas corpus e eventuais convocados pela CPMI possam ficar em silêncio ou possam, inclusive, nem comparecer à CPMI. Como é que vocês têm acompanhado isso? Como é que isso interfere nessas linhas de investigação todas que a CPI está tentando abrir? Olha, Isabel, essa pergunta é muito interessante porque ela mostra, a CPMI hoje é um exemplo, um recorte muito importante desse desequilíbrio entre os poderes no Brasil. Eu já falei, inclusive, aqui numa entrevista, que o parlamento precisa legislar onde há pontos obscuros para que nós não sejamos apanhados de surpresa. Por exemplo, hoje tem um dos depoentes, que são 3 pessoas que desviaram mais de R$1 bilhão, usaram sistemas muito modernos, contemporâneos, para poder burlar toda a fiscalização. Um deles, na verdade, o segundo que chega até nós, com um habeas corpus, que dá a ele o direito de não falar absolutamente nada. Reconhece a condição de investigado lá na Polícia Federal e traz essa condição de investigado para nós, onde ele ainda é testemunha. Porque para nós ele não foi ouvido, então ele não pode ser investigado formalmente. O nosso inquérito, eu não dependo do Supremo, não dependo da Polícia Federal, o inquérito da comissão ele é independente. Então quem decide se ele é testemunha ou se ele é investigado em tese, somos nós. O problema é que o Supremo, em toda e qualquer situação, dá uma decisão. Veja ontem, por exemplo, a decisão do ministro Gilmar Mendes, absurda, que diz que somente o Supremo pode, só o Procurador-Geral da República pode pedir impeachment de um ministro. Ora, existem realmente pontos que precisam ser esclarecidos, mas o ministro Gilmar, que eu tenho um respeito muito grande, que é um grande jurista, deveria ter feito o que ele fez em outras vezes, devolver ao parlamento uma pergunta para que a gente pudesse legislar e o Supremo, o Judiciário, fazer com que as leis sejam cumpridas. Mas não é isso. Hoje, qualquer ministro, numa decisão monocrática, toma uma decisão para uma comissão parlamentar de inquérito, para 81 senadores, para 513 deputados. Nós precisamos acabar com isso. Eu espero que o presidente Hugo Mota, da Câmara, dê sequência num projeto que já foi aprovado no Senado, debaixo de muita discussão. O ex-presidente não queria. Nós acabamos aprovando por pressão, que acaba com essas decisões monocráticas. Não é possível um ministro do Supremo decidir em cima da Constituição contra quase 600 parlamentares que são os eleitos. Isso na CPMI nos atrapalhou demais também por conta desse movimento do hoje, eu chamo de ativismo judicial. Por mais que critique, é ativismo. O Supremo decide, torna lei. Só que quem faz lei é os parlamentares. Eu queria pegar esse gancho, senador, a gente vai voltar a falar de CPMI, mas é porque a gente observou uma união inusitada num momento de tanta rusga entre os poderes. Do Novo ao PSOL, está todo mundo criticando no Congresso Nacional essa decisão do ministro Gilmar Mendes. O senhor falou de alguns pontos de reação.
O que o senhor vê de efetivo que pode ser feito neste momento pelo Legislativo, o que o senhor sente dos senadores, agora que a gente já está no day after, digamos assim, dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, e o que vocês têm de expectativa sobre o plenário do Supremo? Nesse intervalo, daqui até o dia 12, o Senado pretende avançar com retaliações a essa decisão do ministro Gilmar Mendes? Olha, Isabel, a palavra não é retaliação. Nós temos que ter muita responsabilidade e equilíbrio para pensar o Brasil. Vou começar um pouquinho atrás. Há pouco tempo, Renan, Isabel, o presidente Lula era julgado por um juiz que a esquerda dizia não ser imparcial. A direita aplaudiu o julgamento. Resultado, veio depois toda uma anulação de processos. Hoje está aí o caso. Não foi julgado corretamente porque o processo caiu, mas as acusações, elas não tiveram continuidade. Agora, é a direita quem reclama que o ex-presidente Bolsonaro está sendo julgado por um juiz que não é parcial e a esquerda está aplaudindo. Nós precisamos parar com isso. É hora de nós, parlamentares, pararmos, pensarmos o Brasil, que somos nós quem temos que tomar as decisões. Infelizmente, comandos passados, tanto do Senado quanto da Câmara, não deram importância a essa invasão. E isso acabou gerando esse desequilíbrio. Então, hoje, não é falar, vamos retaliar, não é isso. Nós não queremos que o judiciário seja dependente, que a política vá determinar as decisões dos magistrados, mas que também os magistrados não ajam politicamente com relação a determinadas... O que está acontecendo hoje? Hoje as decisões do Supremo são totalmente, a meu ver, políticas. Então, nós precisamos começar a pensar. Primeira coisa, mandato para os ministros do Supremo. Não é possível... Hoje, essa decisão lá de 88 se mostra danosa ao país. Nós temos que colocar 10 anos para que cada ministro, os novos, fiquem e depois a corte seja renovada. Segundo ponto, fim das decisões monocráticas, que já está na Câmara. E eu repito, eu gostaria muito que Hugo Mota tivesse a coragem de colocar em votação, não como retaliação, mas como uma decisão necessária de reequilíbrio. Terceiro ponto, Isabel, mudar a forma de indicação dos ministros do Supremo. Nós temos que criar um sistema parecido com os tribunais de justiça. 2 vêm da OAB, 2 vêm da magistratura, 2 vêm do Ministério Público, e isso vai reequilibrar a corte com visões diferentes, com decisões diferentes, mas sem o peso político. As últimas nomeações do Supremo Tribunal Federal, aqui é a minha opinião como senador, como cidadão, as últimas decisões tornaram a corte um problema político. Desde ministros que vêm, que são ligados ao presidente, ou o que for. Então, nós não podemos chegar e falar assim, vamos retaliar. Não é isso. A gente precisa ter responsabilidade de pensar a República. E é o parlamento quem tem que conduzir com coragem isso. Tem um monte de tema que a gente queria trazer aqui com o senhor, mas é sempre muito curto o nosso tempo, infelizmente. Mas eu queria ter um olhar também da CPMI sobre a questão dos empréstimos consignados. Vocês têm tido uma interlocução com o ministro André Mendonça, que é o relator desse processo lá no Supremo Tribunal Federal, e a CPMI, ela, para além dos poderes de investigação, ela está tentando ir além também em algumas questões, né? O que vocês têm no radar sobre os empréstimos consignados a partir do que as investigações já revelaram para vocês? Olha, no Supremo, sendo bem rápido, há os 14 inquéritos da Polícia Federal na questão dos descontos associativos. O Supremo ainda não entrou na questão dos empréstimos e eu espero que entre, especialmente agora com essa questão do Banco Master, as explicações que têm que ser dadas ao país, como é possível que, mais uma vez, os fundos de pensão tenham sido roubados da maneira como foram, porque colocar 10 bilhões, 8 bilhões, dinheiro de aposentados públicos dentro de um banco que já estava em situação de risco, é uma explicação que tem que ser dada. Então, no nosso caso, a CPMI já está entrando, eu já estou avançando à frente, já ao tempo, para que a gente possa investigar. E vou oficiar o ministro André Mendonça, pedindo a ele, como também já solicitei à presidência da República, que suspendam os pagamentos dos empréstimos consignados já existentes e não os novos. Porque o aposentado hoje depende muito desse dinheiro, mas um dinheiro que ele possa pagar. Suspender os empréstimos já antigos por 6 meses, até que a gente possa fazer uma auditoria em quase 2 milhões de contratos que têm, sim,
série de indícios fraudulentos e de juros abusivos contra os aposentados brasileiros. A CPMI, ela tem esse dever e nós estamos abrindo à sociedade o que está acontecendo e vamos enfrentar os bancos, porque não é possível que esse setor continue ganhando bilhões à custa do sacrifício de quem trabalhou uma vida toda e hoje depende de uma pensão que não dá muitas vezes nem para pagar o remédio ou a comida no final do mês. Eu agradeço a Isabel Mega por ter viabilizado essa entrevista. A gente conversou com o senador Carlos Viana, que é presidente da CPMI do INSS. Senador, obrigado. Desejo ao senhor um ótimo dia, boa quinta-feira. Obrigado. Vamos lá. Temos um trabalho longo pela frente hoje.